Boa tarde, meu nome é Helena Rod Norman, sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e sou doutora em Arquitetura e Urbanismo. Mais recentemente eu ofereço aulas também nos cursos de graduação em Administração e Ciências Sociais do campus de Naviraí. Eu queria agradecer o convite para oferecer essa palestra no segundo Simpósio Brasileiro Online de Gestão Pública. Minha área de maior interesse é o planejamento urbano, regional, com ênfase na preocupação da sustentabilidade. Então agora vamos começar com a palestra. Então o tema dessa é gestão ambiental do ruído urbano. Já me apresentei, sou a professora Helena. Então primeiro eu vou falar da qualidade urbana, né? O que é? É justamente esse equilíbrio entre momentos de vivacidade, né? De grande quantidade de ruídos e também de tranquilidade. Então, o mais importante é uma coerência entre todos os aspectos sensoriais, né, para o habitante. Então, como que a gente percebe o espaço urbano? Né? Ele é um processo cognitivo complexo que envolve os diversos sentidos. Né? Aqui a gente vai falar mais especificamente sobre a percepção sonora e a importância dela, né? Na percepção da qualidade desse espaço urbano. Então, espaços urbanos são estruturas complexas, né? Coexistem vários tipos de ruído, as atividades são variadas, inclusive de uma cidade para outra, muda muito, né, essa paisagem sonora. Qualquer intervenção urbana é complexa, né, e também a percepção desses benefícios, né, de uma mudança, por exemplo, de uma paisagem sonora, não é algo imediato, né, é progressivo, e também a gente deve levar em consideração os custos financeiros que podem ser elevados e também não é esse o objetivo. Tá? Então, para a gente trabalhar a gestão do ambiente sonoro, a gente tem que fazer uma gestão urbanística. Né? O que isso significa? Gestão de espaços e do edificado, gestão dos transportes, né? Dos eixos, principalmente onde ele corta a cidade, políticas de planejamento urbano que podem ser a curto, médio ou longo prazo e a gente não pode esquecer de políticas e estratégias tanto em âmbito municipal quanto estadual e federal. Então, são 3 etapas para lidar com o ruído urbano. Né? O primeiro é o planejamento, que você vai planejar o futuro, né? Por exemplo, com auxílio de um plano diretor, em que você vai planejar tudo que vem novo na cidade, né? Como empreendimentos habitacionais, exposição de indústria, varejo e transporte, entre outros, para avaliar justamente esse impacto ambiental. A avaliação da situação já existente, né, através principalmente de medições, como do ruído de tráfego, de vizinhos, cachorros latindo, possíveis alarmes, entre outros, e controle, né? Então, situações já identificadas como ruidosas, porém essenciais para a atividade da cidade, a gente precisa pensar em formas de atenuar esses ruídos, para eles não terem impacto tão grande na vizinhança. Tá? Então, são essas 3 etapas: planejamento, avaliação, controle. Então, entre as soluções para ruído urbano, né? Com o planejamento, a gente pode ter um planejamento melhor dessa disposição dos elementos no território e assim diminuir o impacto ambiental através de relatórios também.
A avaliação, né, investigar de onde vêm as reclamações e também emitir licenciamentos para empreendimentos e controle, fiscalização para assegurar o cumprimento de normas, né? E programa de ruído ambiental, né, mostrar para a população a importância e buscar uma mudança comportamental da mesma. Então, a gente trabalha com intervenções para reduzir o ruído, fazer a gestão do mesmo e, por fim, a qualidade sonora, né? Então, intervenções para redução e gestão de ruído. A gente trabalha com o ordenamento do território, planejamento dos usos do solo, gestão do edificado, principalmente em relação a esse edificado ser mais sensível ou menos ao ruído, a posicionamento das linhas de tráfego, né, que envolve também a gestão, né, desses meios de transporte e, por fim, a gestão da paisagem sonora, né, que é esse elemento mais amplo que visa o equilíbrio dos sons da cidade. E, claro, sempre buscando uma análise desse custo-benefício de todas as intervenções propostas. Tá? Em relação às soluções para os espaços urbanos, o principal vilão sempre na cidade é o tráfego, né? Então a gente tem que buscar a redução do tráfego, né? Concentração dele, redirecionamento por vias paralelas, né? Alteração dos percursos, visando impactar menos a vizinhança. Sempre preferir o transporte público, né, com veículos mais silenciosos, mais modernos, mais confortáveis, com rotas, percursos, horários mais previsíveis, né, o que torna o uso mais interessante destes pela população. Em relação ainda ao tráfego, limitar a velocidade, ter zonas com velocidade reduzida. Também a gente pode trabalhar com tipos de pavimento diferentes, de baixo ruído, né? Como pavimentos com absorvedores acústicos, que são materiais mais fofinhos, que amortecem, né, o ruído, principalmente do atrito dos pneus com o solo. E também pensar em traçados mais adequados, né? Potencializar também transportes alternativos, como ciclovias e também melhoramento das calçadas para os pedestres, né? A redução da porcentagem de veículos pesados e motos também reduz muito o ruído hostil da paisagem sonora, tá? Então aqui um gráfico para mostrar isso, né? Que os principais vilões do ruído urbano são os veículos pesados, né? E em alta velocidade, né? Aqui mostra quanto maior a velocidade, maior é a quantidade de ruído em dB que se emite, tá? Então, e para redução do ruído, né? Quando a gente tem uma redução do ruído de tráfego, a gente consegue, pela metade, a gente consegue reduzir aí significativamente, né? O ruído, né? Em torno de menos 3 dB com redução da velocidade de 50% e menos 10 dB, que é bastante, né? Para uma redução de 90% da velocidade. Então, aqui ainda mostrando, né, como pode ocorrer essa redução do nível sonoro em dB com esses limites de velocidades diminuídos. Tá? Agora, soluções para o espaço urbano. Então, o planejamento e uso dos solos, né? A gente distribui os espaços e o edificado de uma forma a organizar quem tem as edificações com usos mais sensíveis, que o caso principal são as habitações, devem ficar protegidas, e as edificações com usos menos sensíveis
como é o caso do comércio, como é o caso de áreas verdes, né? E eles podem proteger, criar uma espécie de barreira, né, para os edifícios, principalmente habitacionais. Tá? As áreas comuns, áreas verdes, parques infantis, são fundamentais no sentido de criar um distanciamento entre a fonte de ruído e o local impactado. Essa distância colabora para a dispersão sonora. Aqui mostrando, no caso, instalações industriais protegendo uma área de loteamento habitacional. Aqui mostrando áreas de lazer, esportes, protegendo uma área habitacional do ruído de uma autoestrada, que é um ruído linear. Tá? Então, como são esses edifícios, né? Quais são esses parâmetros relevantes para a acústica urbana? A localização, a altura, os usos, né? A distribuição, a absorção das fachadas e o isolamento sonoro das fachadas. Então, o que a gente deve evitar? Edifícios que são côncavos, né? Eles concentram o som. Edifícios convexos tendem a espalhar o som. Em relação à proximidade de locais ruidosos, quais são os objetivos? Verificar a conformidade com os regulamentos de ruído, a redução da exposição a ruído e aumentar a disponibilidade de espaço público para descanso na vizinhança. E em relação ao projeto da edificação, cozinhas, banheiros e outros espaços menos sensíveis virados para a parte mais ruidosa do edifício, né? E usar edifícios como barreiras acústicas. Então, aqui, por exemplo, uma estrada, né, mais barulhenta. Os espaços como banheiro e cozinha podem estar voltados para essa estrada. Assim, os quartos ficam na parte de trás mais protegidos. E, normalmente, a solução de projeto é sempre voltar o quarto para a rua, que nesse caso pode ser muito negativo. Então, aqui um exemplo de edifícios autoprotegidos, né? Você tem a estrada, por exemplo, edifício habitacional e um embasamento comercial. Então, esse embasamento comercial que pode receber mais ruído, ele protege a edificação lá atrás, bem mais sensível em relação aos sons. Tá? Ou também outra solução são esses edifícios autoprotegidos, né? Paredes auxiliares que barram a entrada direta do som pelas aberturas. Então, outras intervenções para a gestão e qualificação do ruído, né? Visando a qualidade, né, do espaço da cidade para a população, a gente tem que verificar, né, o que essa população está reclamando, né? Fazer uma avaliação qualitativa com a mesma, por exemplo, questionários. Além disso, estabelecer zonas mais tranquilas, né? Fazer uma análise da qualidade sonora, o que é isso? Medições objetivas em campo, comparando com a opinião da população, né? E assim a gente faz uma gestão da paisagem sonora e elabora mapas de ruídos qualitativos e faz essa gestão mais completa da sonoridade urbana. Tá? Então, a gente pode fazer um mapa estratégico, né? Um mapa de ruído como base, buscando o ordenamento do território, né? Ou em alguns países, né, principalmente na Europa, em Portugal, já existe o mapa pormenor, que analisa, né, essa exposição numa escala mais aproximada e busca, assim, refinar essa qualidade sonora na cidade. Então, quais são as metodologias para avaliação do ruído? Existe a metodologia experimental, que são as medições in loco, né, métodos previsionais, através de cálculos ou softwares também, né? E a avaliação qualitativa, que é o questionário com a população para verificar quais são os pontos de maior incômodo, né? E também parâmetros psicossociais.
o mais importante é que o principal é comparar todos esses métodos. Como é o desenvolvimento do mapa de ruído? Você tem que considerar as diferentes fontes de ruído, tráfego, indústria, entretenimento, lazer, o uso do solo, ocupação humana, terrenos, e o objetivo principal é colecionar o maior número de informações sobre aquele espaço, urbano que você quer estudar, porque assim o mapa vai ficar mais fiel à realidade. Aqui é o exemplo de um mapa de ruído, com a legenda, então é indicativo dos dBs, que é a unidade básica de som, usada na acústica, e é bem claro aqui a situação que as linhas de tráfego são as maiores vilãs aqui nesse contexto. Elas estão em cores mais escuras ou no vermelho. Então, aqui no caso é um monitoramento que foi feito e disponibilizado online, Aqui mostra o Ceará Music, da cidade de Fortaleza, que foi o primeiro mapa de ruídos elaborado no Brasil, E aqui no momento em que eles tiveram o show do NX0. Então, a mudança, e esse impacto ambiental desse equipamento, Ceará Music em funcionamento. Principalmente porque próximo ao Ceará Music a gente tem a Santa Casa da cidade, que sofre muito com esse impacto sonoro. Para o monitoramento permanente de ruído, o que existe de mais interessante são esses hastes fixas, para controle. Aqui é um exemplo de um monitoramento permanente de ruído que é feito online, de Los Angeles. Então, tem essas várias bolinhas, verdes e amarelas, elas indicam os ruídos, aqui, por exemplo, 50, 51, 62, 65 dBs em tempo real, Aqui no caso, o interesse principal é monitorar o ruído na cidade em volta do aeroporto de Los Angeles, que tem uma frequência de tráfego aéreo intensa e tem também uma mancha urbana muito próxima ao aeroporto. Então, por isso, toda essa preocupação se não está excedendo as normas do ruído urbano. Então, eu gostaria de dizer que esse cuidado com a paisagem sonora é algo fundamental para as cidades contemporâneas. É claro que as metrópoles, elas têm esse problema mais evidente, porém ele é relevante em todas as cidades, até as de pequeno porte que estão em crescimento, porque as medidas para controle e gestão desse ruído devem ser feitas sempre, independente da escala da cidade. Lembrando que, segundo a OMC, a poluição sonora já é o terceiro forma de poluição que mais impacta pessoas no mundo, só perde para a poluição do ar e a poluição da água. Portanto, é um problema que exige nossa atenção urgente. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que eu tenho grande interesse, e queria deixar o meu e-mail, aqui, helena.neumann, escreve Neumann, @ufms.br. Caso alguém queira ter mais informações sobre o tema ou temas similares a esse, próximos à qualidade ambiental na gestão urbana, pode com certeza entrar em contato comigo. E agradecer mais uma vez
né, o convite e a organização desse segundo simpósio brasileiro online de gestão urbana. Muito obrigado, um abraço.